E eu não tiro necessariamente a razão, nem dou razão também, mas a Petrobras passou por muitas coisas ruins e a gente precisa aqui reconhecer. Houve um processo crescente ao longo de muito tempo, mas que estourou em um determinado momento de cooptação da gestão da Petrobras por cartéis, por empresas, com favorecimentos, com depois julgamentos que eventualmente extrapolaram seus limites e perderam até a sua função e até a sua validade. Foi uma lástima, mas a recuperação disso, a reação a isso, também foi uma espécie de uma ressaca, que é como se um pêndulo andasse muito para um lado e viesse toda a violência para o outro, e aí radicalmente cortássemos coisas que, de fato, não precisavam ser cortadas numa empresa integrada como a Petrobras. Então, a Petrobras passou a ser encarada como uma empresa que só poderia gerar o lucro do pré-sal. E, ao mesmo tempo, vou voltar para isso, mas só porque já adiantei, essa aqui, mais ou menos, era a cara do processo na exploração e produção. Muito sucesso, cascando, como diz o outro, cascando no pré-sal. Um pré-sal que começou, vocês lembram, com desconfianças até da viabilidade de se tirar aquele óleo daquela camada de sal, debaixo da camada de sal. E depois a Petrobras, méritos tecnológicos e técnicos altíssimos dessa empresa inédita no mundo, conseguiu uma coisa que ninguém conseguia fazer, que era tirar esse óleo com um custo de produção, o lifting cost, viável, coisa que todo mundo desconfiava e todo mundo achava que não ia acontecer. Então, isso não ficou só viável, isso ficou altamente lucrativo. Depois das condições instaladas, instalações e tudo isso, é só fluir o pré-sal. Então, é como um herdeiro que herda uma grande fortuna e passa a viver dessa fortuna. E passa também a vender alguns ativos que ele não acha mais interessantes, não fazem mais tanto sucesso, né, com os amigos, com as festas. E isso inclui, por exemplo, refinarias, dutos, outros ativos onde a atividade por si só não apresenta a rentabilidade altíssima que aquele pré-sal representava. Só que se você pensar assim, você vira uma empresa apenas e tão somente de puxar o petróleo de um determinado campo, ou de uma determinada província, sem sequer colocar reservas novas, em novas áreas, como a margem equatorial, nossa margem equatorial. A Bacia Potiguar faz parte da margem equatorial, que se estende de Touros até o Amapá, ou sem variar sequer de matriz energética, de meio de sobrevivência, como empresa integrada que ela deve ser. Ou ainda mais, vendendo pedaços da sua própria estrutura verticalizada, como foi o caso vendendo a BR. Hoje, se alguns ainda não sabem, nenhum posto de gasolina da Petrobras é Petrobras. E a gasolina que está no posto da Petrobras não precisa ser Petrobras. Sabiam disso? Descobri esse dia, vendo lá o contrato de marca que foi feito para a empresa que foi privatizada. A empresa Vibra tem o direito de usar a marca da Petrobras, mas não tem obrigação de comprar combustível da Petrobras. Esse é o contrato que nós temos. Então, saímos totalmente da venda direta, de encarar o consumidor na bomba, de vender lubrificante. Lembra do Lubrax? Ele não é mais Petrobras. Lembra da BR Mania, a lojinha de conveniência que todo mundo gosta, lá dos postos Petrobras, que era premiadíssima, ganhava de todos os outros dos postos? Também não é mais Petrobras. Bom, tem uma empresa lá que está operando isso e tal. Mas se a Petrobras quisesse voltar a ter posto de gasolina, Francisco, está proibida pelo contrato. Então, algumas situações que nós estamos visualizando agora mostram que alguns caminhos, não todos, mas alguns caminhos, racionalmente, apoliticamente, foram equivocados, exagerados, ou pelo menos estranhos. Estranhos não no sentido de desconfiar da honestidade de ninguém, não. Estranhos no sentido de por que fazer isso? E a resposta normalmente está no entendimento de que as pessoas que estavam ali, que eventualmente não entendiam o que é a vantagem de ser uma empresa verticalizada no setor de petróleo, que, aliás, é o objetivo de qualquer empresa de petróleo, ser verticalizada, por menor que ela seja quando nasce em qualquer dos segmentos. O não entendimento disso faz com que as pessoas que estiveram manejando isso, de alguma forma, esperavam que dissessem o seguinte: olha, fique só lá no que dá super lucro e largue mão do resto, que o resto não dá lucro. Venda, faça alguma coisa com isso. Isso nos atingiu diretamente como? Isso nos atingiu diretamente porque o Rio Grande do Norte ainda tem essa estrutura aí. Isso é o que sobrou da Petrobras no Rio Grande do Norte. Esse é o último levantamento que nós fizemos.
Com a venda de ativos que está em curso, não é? Eu não vou entrar aqui no mérito sobre isso, nem isso a gente vai ter, porque desaparecem todas essas coisas que estão no elefante ali azul. Só fica, nem aqueles postos lá de offshore. O que fica são blocos exploratórios, que até tem uma boa notícia para dar. Nós vamos fazer uma parceria com a Shell, vamos assumir alguns blocos dela e vamos operar conjuntamente blocos offshore do Rio Grande do Norte. Então, é um caminho já para voltar para atividades de altíssimo nível, né, de investimentos. É aquele campo de Pitu que todo mundo ouve falar de muitos anos, que nós vamos furar o segundo poço finalmente, nós vamos delimitar o reservatório, vamos saber quanto óleo tem lá, finalmente, depois de, não sei, 8 anos, 9 anos que isso foi descoberto e foi dito com grande alarde que talvez pudesse ser uma reserva importante. Não é pré-sal, tá, gente? Não vamos aqui confundir as questões técnicas. É uma coisa que pode ter magnitude de alguns campos pré-sal, mas não é formação geológica pré-sal. Mas, enfim, margem equatorial. O que sobrou é isso aí. 2.470 pessoas, um ICMS bem reduzido em relação, mesmo assim, 1 bilhão, né? 1 bilhão. 20 mil barris dia. Um poço do pré-sal, um poço, não é um poço, não é um campo, não, um poço. Produz 35 mil. Então, realmente, em alguns aspectos, a produção de campos terrestres tem que ser sucedida. Ela precisa de sucessão. É como quem passa uma cadeia produtiva, quem passa o grandão, passa para o médio, para o pequeno. Nós, no Brasil, não conseguimos fazer isso a contento. Isso, aliás, foi um dos motivos que eu fiz a apresentação aqui, essa de 14 anos atrás, quando a gente já falava da possibilidade desses campos de petróleo em terra, alguns menores, serem passados para produtores independentes, né, como a gente chama. Mas isso com um devido cuidado, com, Vilmar sabe, com o cuidado da Petrobras sendo sócio gradualmente deles, indo ao banco junto, ensinando, passando os dados, não uma liquidação como quem passa o negócio e o outro compra e depois não sabe o que fazer com ele direito e fragiliza todo o processo de cessão e de continuidade, até do reservatório mesmo de produção do petróleo. Enfim, esse é o nosso desafio. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad.